Estamos de volta. Havia qualquer coisa no ar que agora precisamos elucidar. Qual era? O senhor quer que continue a leitura do texto? Não, você fez uma pergunta para mim ou... Aqui, enquanto nos organizávamos para a volta do segundo bloco, é que o último verso lido chamou minha atenção. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E eu perguntei ao padre se este verso ele não seria uma interpolação posterior, porque além da sua ironia natural, ele contém, aliás, uma dose de teologia muito pesada. Bom, escute, Mas o padre... se Deus fizesse um milagre extraordinário, acredito que alguns dobrassem a cabeça. Mas ninguém dobra o pescoço de Deus. E Deus desejava, no seu desígnio imperscrutável, que Jesus fosse até o fim. Agora, para mim, é mais problemático aquele último versículo lá. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. E isto está em Mateus também. E o problema não está em nenhum dos dois evangelistas. O problema está em Lucas, que afirma que um deles... O bom ladrão, o conhecido bom ladrão... Fez o quê? Um ato de confissão. Em que sentido? Quais foram as palavras exatas, se lembra? Lembra-te de mim no paraíso. E isso é o final. Diante do outro que o insultava, diz, não temes a Deus, estando no mesmo suplício? Nós recebemos o que merecemos. Isso mesmo. Ele, porém, nada fez. E voltando-se para Jesus, ele disse, Jesus, pela primeira vez e única vez nos evangelhos, ele é chamado de Jesus apenas, por alguém. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus em Lucas, apenas em Lucas, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O problema, você já pode adivinhar, é que aqui Marcos e Mateus falam que os dois o insultavam. E agora? Então há uma tensão textual, né? E agora? Como sair desta? Os concordistas afirmam que um deles primeiro insultou, depois caiu em si e pediu perdão. Mas isso aqui é fazer concordismo. Isso não se faz. Nós estamos diante de um problema sem solução. O versículo de Lucas não é interpolação também, porque não falta nos melhores manuscritos. Mas também não entra no critério de múltipla atestação. Encontra-se apenas em Lucas. Encontra-se apenas em Lucas, mas está em todos. Portanto, falar em interpolação aqui é simplesmente colocar uma hipótese que não pode de forma nenhuma ser comprovada. E se fosse interpolação, deveria faltar em algum manuscrito. Não falta em nenhum dos manuscritos conhecidos até hoje. E quem leva a razão neste contexto, nesta imagem? É difícil dizer. Muitas hipóteses são levantadas, mas hipóteses apenas. Eu vou dar a que mais me parece conveniente, sem querer com isto pretender a verdade e cessar a discussão. O versículo na sinopse é discutível. Jesus poderia ter em vida prometido o paraíso a um pecador arrependido. Uma frase solta. Uma espécie de premissa. Só. Que corria solta na tradição. Ele perdoou um pecador, prometendo-lhe o paraíso. E é bem da teologia de Lucas.
sem saber o que fazer dessa afirmação ou dessa frase, que corria solta na tradição manuscrita, Lucas achou por bem colocá-la na boca de um dos que foram crucificados com Jesus. Ele não leu nem Marcos e nem Mateus. Esta é a explicação melhor que eu vi até hoje, dentre muitas, e aqui eu proponho. A frase pode ser conduzida a Jesus. Jesus perdoou tantas pessoas, não foi só este. Jesus prometeu o paraíso para tantas pessoas arrependidas dos seus pecados, o reino dos céus, o reino de Deus. Poderia isto ter acontecido aqui também. Mas mais do que isso não posso dizer. Tá? Então caminhamos. Vamos caminhar, a menos que você tenha alguma pergunta, alguma... Acho que deu para responder, sem desmerecer a cadeira dos evangelistas, né? E as suas diferenças. E agora vamos ao... Mas nós podemos... É melhor ler um pouquinho mais, aí eu falo sobre o... Então continuamos a leitura no versículo 33. À hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E à hora nona, Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? Leu o 35. Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: Eis que ele chama por Elias. Bem, a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. Isto aqui certamente é uma dramatização teológica. Pode ter acontecido, mas ninguém tem prova disto, de que o sol desapareceu um pouco mais cedo e um dia, talvez ensolarado, se tenha transformado num dia cheio de nuvens. E as trevas aqui seriam uma dramatização. Sobretudo se diz que cobriram a terra inteira. Uma dramatização teológica. É o momento do triunfo das trevas. É uma maneira catequética de dizer que, por um momento, as trevas sobre a humanidade pareciam levar a melhor. Jesus deu um grande grito. É difícil entender esse grande grito por uma pessoa que está exausta, exaurida e no fim da vida agonizante, não tem mais força para gritar. Seria uma expressão forçosa para demonstrar a aflição do momento? Não sei. Poderia, mas é difícil entender um grande grito. Um grande grito doeu, dá a você, que estamos bem, que estamos salvos, que estamos com saúde boa, mas que está num extremo estado, tem força para dar um grande grito? Seria mais equilibrado pensar, Jesus disse uma palavra forte? Não sei. Jesus poderá ter dado um grito aí, e aqui, quem sabe se esse grito aqui foi também aumentado, dramatizado, né? Mas é difícil entender um grito num momento desses, para quem está crucificado e praticamente sufocado. Deus meu, por que me abandonaste? A escrita vem dita, em primeiro lugar, em aramaico. Agora, a dificuldade está em traduzi-la. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que Elias? Que tem Elias com Eloi? Eloi dá aso para pensar em Elias? São duas palavras tão diferentes. Talvez o Eloi venha de Eli. Não, mas Eli não é aramaico, Eli é hebraico. É hebraico, né? É uma forma do hebraico. Sabe quem notou isso? Foi o evangelista Mateus, que copiou Marcos. E mudou a frase para Eli, Eli, lama sabachthani, em Mateus.
Aí fica mais fácil a intelecção, ou melhor, a interpretação do desentendimento. De Eli para Elias é mais fácil entender do que de Eloi para Elias. Mas Agora, a pergunta é, por que chamar Elias? Elias era um profeta escatológico, ele não passou pela morte. E uma grande tradição diria que ele viria no final dos tempos. Se alguém julgasse, algum cristão, que estávamos no final dos tempos, era hora que aparecesse Elias. Elias não vai aparecer, mas logo mais irá aparecer o Pai em pessoa. O Pai em pessoa ressuscitando a Jesus. E aí continuamos o 35. Espera. Vamos um pouquinho falar sobre as palavras de Jesus na cruz. Já vimos, esta é a primeira, não é? Meu Deus, meu Deus. Não, esta aqui, Marcos, é a primeira. Não vimos nenhuma outra. Deus, não, né? meu... Não, essa é a primeira. São 7 as palavras de Jesus na cruz. Para Mateus e Marcos, uma só, esta aqui. Eloi, Eloi, para Marcos. Eli, Eli, para Mateus. Lucas tem 3. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E em tuas mãos entrego o meu espírito. João também tem 3. Mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Tenho sede e tudo está consumado. 7 palavras de Jesus na cruz. Eu me recordo, no meu tempo de criança, de coroinha, que havia pregadores famosos, que na Sexta-feira Santa faziam sermões maravilhosos. Até, se não me engano, o padre Vieira tem sermões maravilhosos. O sermão das 7 palavras. Sobre as palavras de Jesus na cruz. Mas o nosso programa está encerrado e vamos falar sobre isso na próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Você que nos acompanha, tenha um bom domingo, uma boa semana. Fica conosco e voltamos a nos ver no próximo domingo.